Muita expectativa para hoje, pastor. Falarmos de, eu botei a sigla aqui, né, na legenda, ó, NOM, Nova Ordem Mundial, Liberalismo, Metaverso, Escatologia. Creio que vai ser um momento muito profundo, de muito crescimento para os irmãos. Também creio, pastor, e é um assunto que vem sendo bastante debatido para as pessoas assim do mundo mesmo, né? Eu pesquisei bastante também sobre essa questão do metaverso. Vai ser muito interessante porque tem uma ligação espiritual que foi meio que uma revelação de Deus quando eu comecei a estudar o assunto. E eu gostaria de compartilhar com nossos colegas, nosso pessoal da mesa, que a gente possa estar trocando essas informações nessa noite maravilhosa. Vai ser muita bênção. Pastor Ricardo Souza já está com a gente. Aí, ó. Boa noite, queridos. Vocês estão bem? Tá tudo bem. Já orei aqui enquanto vocês dois estavam entrando, para nós podermos, porque eu botei a legenda aqui embaixo, ó, tá aqui NOM, liberalismo, metaverso, escatologia. Então o negócio hoje, rapaz, está quente. Já está fervendo. Já está fervendo. Tá bom. Eu queria iniciar, Tá bom. agora já que eu já orei, eu queria iniciar fazendo a leitura de 2 Coríntios 2:11, para provocar essas falas. Inclusive o de Martino, na hora que você estava entrando, ele estava falando sobre a questão do metaverso. Acho que isso vai ser muito bacana de nós tratarmos aqui, vai trazer muita elucidação, vai ser muito bom. E creio que, como os irmãos já sabem que a gente faz aqui toda sexta, eles já estão esperando por essa perspectiva, porque esses temas que nós estamos tratando, nas outras sextas todas, sexta passada e hoje, são temas que às vezes eles são tratados também de forma sensacionalista, de forma alarmista, não é? Especulativa por vezes até demais. Então eles já sabem que quando nós estamos aqui na nossa cesta escatológica, acontece a análise bíblica da questão. Então eles já vêm com essa expectativa, né? Então eu queria começar com 2 Coríntios 2:11, que diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Outra tradução vai dizer, não ignoramos os seus ardis, né? A sua astúcia, a sua ardilosidade. E aí, isso é importante, porque claro que Paulo estudava a palavra de Deus, ninguém tem dúvida, mas ele diz essa coisa muito interessante. Ele não vai ignorar os ardis de Satanás, os desígnios de Satanás, para que ele não tenha vantagem sobre nós. Muito interessante isso. E penso que uma live nessa perspectiva, ela segue essa linha de raciocínio. É ou não é, pastor? É minha versão Sem dúvida. intenções. Olha, Minha versão. eu não tinha lido essa ainda não. Quais são as intenções dele, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Muito bom, muito bom, muito bom. A sua versão fala o quê, Souza? Eu particularmente, eu gosto da versão que fala de ardis. Porque nos dá clareza sobre as reais intenções. Boa. Que são intenções ardilosas, são intenções que tem algo por trás, né? Que tem outros interesses. Mas são intenções, sem dúvida nenhuma. Intenções, obviamente, que espúrias e a gente sabe, né, quais são as intenções malignas. E eu penso, gente, que essa questão das intenções malignas, dos ardis, dos desígnios de Satanás, vão aparecer aqui o liberalismo teológico dentro desses ardis, a questão do metaverso, a questão dessa confusão escatológica, não é? Eu penso que essa confusão escatológica toda, que às vezes ele fica fomentando, é parte do desígnio dele, da intenção dele, do ardil dele, para confundir todo mundo, não é? Porque, claro que hoje nós vamos falar sobre arrebatamento pré e pós, mas até o pensamento que o sujeito tem a respeito do arrebatamento diz de como ele vai viver a vida. Então, ter uma escatologia clara é não deixar o Satanás ter vantagem sobre nós. É verdade. Eu vou mais além, né? Eu tenho uma opinião que a percepção que nós temos do milênio, não tanto do arrebatamento ou da época tribulacional, mas a percepção que o ser humano hoje tem do milênio, a concepção sobre o reino dos céus, sobre o fato de considerarmos um reino literal, e obviamente que se cumprirão inúmeras
promessas de Deus, mas especificamente e especialmente, né, as duas grandes alianças, né, que faltam se cumprir e que não há possibilidade de nós termos hoje um reino terreno, porque não temos um governante no trono de Davi, não temos um reino teocrático aí para afirmar isso. Então, a aliança abrâmica, a aliança davídica tem que ser cumprida. Porém, ela só será cumprida havendo o cumprimento pleno da aliança sinaítica, né, da aliança com Moisés. O povo de Deus tem que aceitar o sacrifício de Jesus para que ele possa realmente retornar como rei, como era tão aguardado naquela época. Então, eu acho que a percepção, né, que o povo tiver acerca do futuro, do milênio, aí sim vai determinar a forma como vai viver e crer hoje. É claro que associado a isso, sem dúvida nenhuma, estão as questões sobre o arrebatamento, sobre a tribulação, né? Porque eu acho que está tudo associado. Porque senão os discursos de Jesus, principalmente no Evangelho de Mateus, não teriam tanto foco no reino, especialmente por ser um evangelho direcionado ao povo judeu, né? A igreja que começou, né, em Jerusalém, que foi uma igreja essencialmente judaica, né? Cabeça judaica. Falando um pouquinho também do tema, é muito importante que eu tenha acompanhado algumas pessoas falando, não, olha, olha a marca, estamos num período muito perigoso, e acho que essa live vai ser importante, pastores, para a gente esclarecer exatamente onde nós estamos. Porque às vezes eu acho que eu estou na tribulação e ninguém me avisou, porque as pessoas estão falando da marca, do anticristo, e, só um pouquinho, a igreja, estamos aqui, a gente está vivendo um dia de cada vez, a gente sabe toda essa preparação, e vai ser importante a gente falar, mas de acordo com 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, tem um ainda que o detém, que é o Espírito Santo. Então, não tem como a gente, olha a marca, não, para você ter uma marca, você precisa ter uma besta. Para você ter uma besta, você precisa estar na tribulação. Então, eu queria pontuar, nesse início de mesa redonda, que nós não estamos na tribulação, existe uma preparação, obviamente, nós somos maduros na fé, existe todo É isso aí, perfeito, excelente. Inclusive, realmente é impressionante como que a falta do estudo da escatologia, ele traz essa confusão, um monte de gente achando que é marca, que isso, que aquilo, e todo mundo muito confuso. E essas pontuações aí, Souza, que o Di Martino faz, são importantes, e o tempo inteiro a gente falar, a marca da besta é para a tribulação, quem cria a marca da besta é o falso profeta, como sinal de adoração a Cristo. Então isso tudo nos tira da confusão. E aí eu percebi uma coisa, na pandemia nós tivemos aquele boom assim, de interesse na escatologia, e agora, passado o período aí com vacina, etc e tal, as pessoas, muita gente começa a perder o interesse de novo. Por quê? Eu penso que é porque vive mais embasado na escatologia especulativa, sensacionalista, e não na Bíblia. Então traz essa confusão. Hoje mesmo eu gravei um vídeo curtinho, falando assim, que nós estamos vivendo numa época muito especial. Estamos prestes a caminhar para Apocalipse 13, onde o mundo vai ficar sob um governo totalitário. Mas não estamos lá, não estamos na tribulação. Antes desse governo totalitário, antes dessa coisa toda, acontece o arrebatamento da igreja. Com a palavra aí. É verdade. Inclusive, na semana passada, nós falamos sobre isso quando aludimos à questão dos símbolos que começam a surgir, que começam na verdade, que fazem parte não do que está pela frente, mas do que está por trás das grandes organizações, né, que comandam potências na Europa. Não vamos entrar nesse mérito novamente, a não ser que seja necessário, mas a gente aludiu a isso, né? Eu acho que Apocalipse 13, Daniel 7 caminham juntos nessa visão desse futuro governo mundial. Agora, o que me chama a atenção, queridos que estão nos participando hoje, é que eu vejo assim, isso talvez até seja um projeto do próprio arquiteto, desse arquiteto maligno, de criar todo esse contexto confuso. Porque eu vejo, a confusão existe onde não há centralidade, a confusão existe onde o povo está confuso, onde o povo está distraído.
Veja bem, e eu creio que no mundo que nós vivemos hoje, na sociedade que nós vivemos hoje, e principalmente a cristandade que nós temos e somos hoje, temos essas tendências à distração. Obviamente que toda tendência à distração leva ao engano, e o engano é aquilo que eu sempre enfatizo isso. Vocês já repararam que a minha base escatológica está exatamente firmada nas questões do engano. A gente vê isso em 2 Tessalonicenses 2, a gente vê isso em 1 Tessalonicenses, a gente vê isso no discurso de Jesus, a gente vê isso nos alertas dos apóstolos, principalmente o apóstolo João, lá numa das cartas, acerca do espírito do anticristo, acerca da questão do engano, de todo o engendramento, de todo esse maquinário que está sendo provido exatamente para estabelecer a grande base que está filosófica, né, que está por trás do futuro totalitarismo mundial. Então, eu estou dizendo isso para quê? Para justificar o meu argumento de que hoje se confunde muito, percebam isso, hoje se confunde muito, hoje, não que isso no futuro não venha a se consolidar, mas hoje se confunde muito a marca, ou a possível marca, com sistemas de controle, com sistemas de domínio, com sistema... Isso, essas normas regulatórias que nada mais, nada menos são do que, no meu ponto de vista, preparatório, um tempo preparatório, são equipamentos reguladores dos governos para colocar o povo sob uma educação com vistas a uma aceitação futura muito mais fácil. Muito mais fácil. O povo vai encarar isso como sendo algo absolutamente natural, normal, e vai aceitar numa boa, e vão querer, inclusive. Esse é o pior aspecto. Eu acho que o pior aspecto na questão associada a uma possível marca, e será uma futura, com certeza, marca, está exatamente no fato de que tem que ser uma decisão. E tem que estar enraizada a uma crença, porque a marca não vem sozinha. Reparem que os textos de Apocalipse dizem aqueles que não aceitaram a marca e não adoraram a imagem. Percebam isso. Então, há um processo, uma crença associada à aceitação e obtenção dessa marca. O que nós não podemos confundir é com os sistemas de controle que estão sendo implantados hoje em dia. É muito diferente. É muito diferente. Porém, enganando a gente sabe... Exatamente, se possível, né? E agora, esse é um texto que lá em Mateus 24 vai estar associado a um povo do futuro, que participará de um tempo de tribulação. Vejam isso. Mateus 24, lá no finalzinho, antes da volta de Jesus, é que vai estabelecer isso. Se possível for, enganariam até os escolhidos. Se fosse possível. Ou seja, o próprio discurso de Jesus dá uma abertura da não possibilidade. Porque se ele diz se fosse possível, é porque há uma possibilidade de não ser possível. Exatamente. E uma coisa que você está trazendo, Souza, só para fazer um parêntese, quando você fala da questão da marca, e o Di Martino está no gatilho para falar do metaverso, não sei se vocês dois chegaram a ver, que eu mandei lá no grupo, um filme da tribulação, do Apocalipse, que ele tratava a marca como sendo, e aquilo como sendo a ideia do metaverso, que a partir do metaverso, claro que o filme não fala em metaverso, mas é a mesma ideia, e que a partir daquilo ali as pessoas que aceitassem a marca receberiam a cura. Então, quando você fala dessa preparação, desse pré-condicionamento, e dessas possibilidades todas que as pessoas estão falando aí na questão do metaverso, e dentro dessa preparação de que você fala, é impressionante como que tudo vai ter uma conexão, vai ter uma ligação, tudo são elos, né? Eu só queria não deixar passar batido, pastores, a leitura do pastor Rodrigo, que para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Esse texto é muito importante no sentido que, quando eu leio 2 Coríntios capítulo 2, 11, é que nós, cristãos, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. O que isso me remete? Me remete a uma competição. Claro, eu não estou competindo com o diabo, mas existe uma
correria do lado dele e a nossa correria também tem que existir. Eu não posso olhar para ele e paralisar. Eu tenho que saber que ele está agindo, que o tempo urge, que é curto, e eu tenho que também acelerar no sentido evangelístico da coisa. Eu não posso olhar para ele, mas existe uma competição, bem e o mal. Então Deus conta com quem? Com seus filhos, com seus servos. Eu fui muito impactado com esse projeto evangelístico de distribuição de Bíblias, e Deus está me capacitando. Tem umas coisas boas aí, umas novidades que eu vou compartilhar com vocês aí daqui a pouquinho, mas é muito importante no sentido de não ficar olhando e paralisado. Ih, caramba, a marca, está aí. Não, não, é saber que o mal está trabalhando na surdina e às vezes a clara, como o pastor Souza falou, agora não está nada disfarçado, e nós não podemos ficar esquentando o banco de igreja, nós temos que sair, até porque essa área é grande, os trabalhadores são poucos, meus amigos. Agora vejam vocês, como o mover de Deus é. Cada vez menos. O Martino compartilhou no grupo, o rapaz brasileiro que ganhou o cinturão, defendeu o cinturão sábado, né? Puxa, que coisa, né? Ele pega o microfone e diz, ele tá voltando e tal. Aquilo ali foi muito, muito, nosso Deus, né? O cenário... É uma mensagem mais curta e direta. Família, o evangelismo de massa, assim, em poucas palavras. E parece que é o meio que... É um cara defendendo o cinturão, essa galera aí que tem 20, 30 anos aí que faz o MMA. Então, ou seja, um crente que ele tem a lucidez de exatamente aonde nós estamos vivendo, que tempo nós estamos inseridos. Hello, is anybody home? Quer dizer, tem alguém em casa aí? É como se as pessoas estivessem dormindo, porque não tem tempo. Não podemos perder tempo. O tempo é precioso, porque a gente está... Quando eu encomendo a questão da Bíblia e o pacote lá extraviou, Satanás não quer que chegue. Claro que não. Então ele vai entrar no centro logístico lá do provedor logístico e vai mudar a etiqueta. Que quanto mais tempo levar para chegar na mão do evangelista, é menos tempo na mão do cara que nunca segurou a palavra. Então, é uma guerra espiritual, sim. Sim, sim. É isso aí. É isso aí. Então vamos lá. Pastor, fala um pouquinho para a gente pegar carona na sua fala, eu e o Souza, sobre o metaverso, a pesquisa que você fez. Fiz uma pesquisa muito interessante sobre essa nova tecnologia que está sendo falada, e algumas empresas já estão se antecipando a essa questão. E, num primeiro momento, eu achei que fosse um conceito tecnológico, onde o mundo vai ter vantagens, como se a gente tivesse vantagens na rapidez da internet, de 4G para 5G e assim por diante. Eu não sou expert no assunto, a minha área é outra, né, comércio internacional, mas quando eu comecei a estudar sobre o metaverso, eu descobri algo importante na questão espiritual. Porque eu não sou aquele cara que fico espiritualizando todas as coisas. Bateu a porta, é um espírito. Não é isso. Mas a gente tem que ter um olhar atento ao mundo. Então, o que acontece? O que me chamou mais atenção, e a gente vai desenvolver um pouquinho a questão do metaverso, é que para eu existir nesse ambiente, que é um ambiente paralelo à vida real, eu preciso ter um avatar. E quando esse filme foi lançado, há muitos anos atrás, o Avatar, e todas as pessoas estavam comentando sobre esse filme, Deus falou muito comigo no meu coração, falou assim, Ricardo, eu não quero que você assista esse filme. Esse filme não é meu, eu não tenho nada a ver com isso. E as pessoas comentando sobre Avatar e tal, nenhuma crítica, porque é muito pessoal, né? Cada um... e aí eu nunca vi esse filme, sei como é que é mais ou menos a cara das pessoas, e parece mesmo um demônio, não sei, um cara todo de azul aí. E aí fui pesquisar nessa questão do Avatar, e a palavra Avatar vem do sânscrito, que é do hinduísmo. Exatamente, isso aí. Vem do hinduísmo. E o mais incrível é o seguinte, que
o significado de avatar é um nível espiritual descendo para baixo. E quando você vê na Bíblia e você lê sobre Jerusalém, em todos os aspectos, é sempre subindo para Jerusalém. Então, quando você vê Jerusalém, você está subindo. Quando você fala em Egito, você está descendo, um exemplo. Então, a palavra avatar, ela vem do hinduísmo, como se fosse a encarnação de um demônio, e você precisa ter esse boneco, esse formato, dentro de um ambiente onde ele vai interagir em todos os ambientes, em todos os aspectos, você vai ser esse boneco. Você, impreterivelmente, tem que ter um avatar. E esse avatar é você, meio parecido, né? Com a sua fisionomia, e são ambientes onde as pessoas têm óculos e luvas e vão estar interagindo dentro de um ambiente que muitas vezes elas podem estar presas dentro de uma prisão. O dia tem 24 horas, pode ser que elas só saiam dali para comer e nem dormir de repente, e elas estão vivendo um mundo virtual com esse boneco. E aí você pode comprar um terreno, você pode comprar uma casa, aí a casa valoriza, aí você vai na festa, aí tem muito entretenimento, acaba as reuniões virtuais, e as sensações, né? E as sensações. A gente vai falar bastante, mas isso eu fiquei muito chocado com isso. Muito forte. Souza, e essa fala, quando o pastor Martino manifestou o interesse da gente trazer esse tema também, o avatar, esse termo, é claro que ele vai aparecendo com várias conotações dentro dessa tecnologia toda, mas esse avatar, conforme o Martino está trazendo para a gente, emprestado do hinduísmo, ele é a ideia da materialização de uma divindade. No caso, lá se fala divindade, mas o Martino explicou muito bem, materialização de um demônio. E aí, esse mundo, essa transformação, essa ideia, isso é uma prisão espiritual. Comenta um pouquinho aí também, Souza. Então, a própria ideia... Só para falar, eu vou passar agora. Imagina só se o metaverso vai avançando, e vai mesmo, que a gente sabe, e as igrejas viram a questão do metaverso para você ir no culto, você fica dentro da sua casa com a luva e com óculos. É o apocalipse, né? Desculpa. E o pior é, nós ainda não falamos sobre isso, porque, veja, a gente quase que chega a comentar como se isso já existisse ou já estivesse existindo. É óbvio que quando o CEO dessas empresas aí, que nós inclusive estamos usando aqui uma delas, se manifestou a respeito disso, a gente sabe que quando há essa manifestação, eles já estão anos à frente na pesquisa. Mas eu ainda vejo, eu particularmente, que tenho um pé na área técnica, ainda vejo grandes dificuldades, como vejo enormes perigos, inclusive na própria tecnologia que servirá de base. Não que o 4G não seja, também oferece perigos. Na verdade, nós discutimos esse assunto desde a época que eu ainda estava no serviço de telecomunicações, né? E eu fiquei no serviço de telecomunicações até 2005. Eu participei de toda a evolução tecnológica até o 3G. 4G não entendo nada, a não ser o que a gente sabe. Mas sei que toda a evolução traz os seus danos à saúde. E na época eu lembro que a gente já falava a respeito das antenas, quando a gente olha para os prédios, para as torres, e vocês veem aqueles panelões cobertos na frente, que é para não entrarem bichos, pássaros, coisas assim, né? E tem aquelas capas de lona, aqueles panelões enormes. São antenas que nós chamamos de micro-ondas, e ela é perigosíssima. E veja, a tecnologia 5G, ela vai usar exatamente os mesmos fundamentos, os mesmos princípios dessa tecnologia. Então, dizer que ela não é nociva, ela é. O 4G é nocivo. O povo não tem ideia do que nós já conquistamos com todos esses anos. Haja vista que nós estamos com 21 anos, praticamente, que eclodiu a tecnologia do telemóvel, e estamos aí com uma evolução em poucos anos, em 2 décadas nós chegamos ao ponto que nós chegamos, e hoje já se pensa
numa tecnologia de filme de ficção científica. Telemóvel Sabe? Tipo Star Wars. Telemóvel é português. Eu chamo telemóvel porque tem várias coisas, não é só o celular. Tem várias tecnologias que envolvem o telemóvel, mas o telemóvel é o celular lá em Portugal. Mas o que a gente vê? A gente vê aí nesse discurso desse CEO, onde ele fala que nós temos que pensar na ideia do metaverso como a materialização daquilo que você é ou quer ser. Ora, isto é dar asas para os instintos, às vezes, mais escondidos até do ser humano. Sim. Veja, nós vivemos uma era, então há esses cuidados e nós temos que discutir essas possibilidades. Porque você veja, eu fiz uma pesquisa há não muito tempo atrás, até acho que para uma das nossas lives, que depois eu acabei nem usando, onde eu ainda continuo defendendo o que se projeta hoje, o que se coloca hoje nas mentes infantis, nas mentes de crianças, e não só de crianças, tem muito adulto que se envolve com isso. Eu já comentei com vocês que eu assisto esses filmes com olhar crítico, eu gosto de tecnologia, sem dúvida nenhuma, eu gosto muito de tecnologia, mas hoje eu vejo uma construção por trás desses filmes altamente tecnológicos. Que construção é essa? A construção de uma mente capaz de absorver exatamente essas possibilidades. Por quê? Porque para que se crie um domínio futuro, nós temos que pensar que primeiro temos que instalar um medo, assim, proporções elevadíssimas a nível mundial. Sim, e eu sempre defendi a ideia que uma das possibilidades é exatamente preparar a cabeça humana para uma invasão ou suposta invasão alienígena, como também vamos preparar a mente humana para uma suposta abduzão alienígena daqueles que hoje atrapalham o progresso. Este careca aqui, que está falando nesse momento, o Rodrigo que está lá em Minas e o Martino que está lá em Campinas, no estado de São Paulo. Nós somos uma trave ao andamento do progresso. Então nós temos que sair dessa terra. Nós fazemos parte do grupo que somos personas não gratas nessa terra. Nós somos uma trave pro progressismo. Então esse é o grande problema. As testemunhas trocaram presentes, né? Então, sim, exatamente. Sim, essa é a ideia. Quando a gente for supostamente abduzido, né, embora sejamos arrebatados, né, o mundo vai festejar. O mundo vai dizer, poxa, acabou aqui os moralistas, acabou as traves, acabou os bloqueios, as muralhas. Ou seja, acabou sim a presença de um corpo que era cheio do Espírito Santo, que ainda impedia, ainda restringia o avanço dos planos de Satanás através do anticristo, que nada mais é do que o que mesmo? Que o anticristo vai ser? O avatar do Satanás. É isso aí. O avatar da síntese, ou o avatar de síntese, exatamente isso aí. Exatamente. E uma outra coisa que o Souza falou aqui, de Martino, que eu trabalho muito essa ideia também, sempre que posso aqui com os jovens, é que o filme Hollywood tem esse papel didático. É para preparar para o avatar, é para preparar... Olha, eu já assisti uma quantidade de séries onde pessoas são abduzidas e voltam anos mais tarde. E esse ensino existe, por exemplo, na Nova Era, existe esse ensino de que então há um grupo que está impedindo a evolução espiritual do mundo, esse progressismo de que o Souza falou, e que esse grupo precisa ser removido, mas que mais tarde ele vai voltar reencarnado. E tem seriados inteiros assim, eles têm papéis didáticos, ainda que muito fantasiosos, muito ficcionais, alguma coisa dele fica. Inclusive a preparação para essa ideia de uma ameaça extraterrestre, e que o único capaz de reverter isso tudo, o próprio filme Guerra dos Mundos já mostrou isso aí. Aquele cara é um avatar do anticristo, a personificação do anticristo. É interpretado pelo Keanu Reeves, o mesmo ator do Matrix aí. Então, tudo isso, vários segmentos da sociedade estão exercendo esse papel didático para preparar a mente da sociedade. E muitas pessoas pensam, muitas pessoas dizem que quando nós formos arrebatados, o mundo vai chorar, as pessoas vão chorar. Eu penso que não. Eu penso que eles vão estar tão preparados para pensar que cristão, monoteísta, é problema, ou é um problema, eles vão até falar assim, poxa, o Rodrigo sumiu, poxa, o Ricardo Martino sumiu, o Ricardo Souza sumiu, mas já foi tarde, porque também que cara só atrapalhado, que cara ficar falando umas coisas de maluco na cabeça da gente.
Percebe? Então, por mais que as pessoas vão levar um choque, elas vão falar assim, não, mas é isso mesmo, daqui a pouco eles voltam reencarnados e tal, né? E A própria citação tua aí do Matrix segue como fundamento, né, a ideia do metaverso. Exatamente. E eu creio que, assim, após o arrebatamento, são 3 anos e meio de relativa paz, em 1 mês, 2 meses, parou o assunto de arrebatamento. Ninguém mais vai se lembrar do arrebatamento. Eu A penso vida assim. segue. Eu creio dessa maneira, eu sinto isso. Que as pessoas não... E digo mais, viu, Xará? As pessoas não vão querer saber, nem vão lembrar, por quê? Porque vai ser um evento para um povo que naquela época estará, ou nesta época que nós já estamos vivendo, já estará preparado para isso. Então vai encarar como absolutamente natural. Porque já estamos condicionados a acreditar em outros mundos. É isso aí. E é aí que entra, gente. É aí que entra, por exemplo, o liberalismo teológico. Porque o liberalismo teológico, entre outras coisas, ele relativiza a verdade, ele questiona os milagres, ele questiona que haja só um caminho. Então, o liberalismo teológico, alguns vão dizer assim que não é nem heresia, é outra coisa, é outra religião, é uma reinterpretação da Bíblia. Então, não crendo nela como palavra de Deus. Então, aí entra o liberalismo teológico para, nesse momento, dizer para essas pessoas, não era bem assim, eles sumiram justamente porque... E eu penso exatamente isso aí que o Di Martino falou, Souza. O povo vai dizer assim, não, passado um mês, alguns meses, sumiu, mas sumiu mesmo, já foi tarde, tinha que sumir, gente, vamos, vida que segue. Como diz tem uma pessoa aqui que fala assim, toca o enterro. Então, eu penso que vai ser exatamente isso aí, exatamente. E voltando à questão do metaverso, já que a gente começou a falar sobre a primeira parte do Mesa Redonda sobre o metaverso, é muito interessante, que me chamou a atenção no estudo, Pastores Rodrigo e Souza, é que o entretenimento é uma característica muito forte do metaverso, ou seja, as pessoas vão estarem entretidas, uma teia de aranha que a pessoa não desgruda, e compra e vende, muito materialismo ali, e são coisas muito preocupantes quando a gente está chegando próximo do Natal, as pessoas, os shoppings cheios, mas a gente acaba muitas vezes esquecendo a reflexão, que apesar de se Jesus não nasceu no dia 24, no dia 25, mas que ele veio ao mundo, que morreu por nós, essa reflexão em volta da mesa, o agradecimento que a gente tem que ter, né? Make Thanksgiving no Natal, de tudo aquilo que ele é para nós, significa para nós. E o metaverso... É um símbolo, né? É um símbolo, não importa se nasceu em dezembro ou não. Eu creio que nós três somos alinhados nessa ideia. Infelizmente, tem muitos pastores, muitas pessoas que às vezes trabalham contra. Natal é um momento que quem não é convertido, quem não é da igreja, é um momento que as pessoas estão com seus corações receptivos. Então é a hora de anunciar o sol da justiça, é a hora de evangelizar. Então, já que nós pegamos essa fala, deixa eu aproveitar aqui, celebre o Natal, comemore o Natal, envolva-se e em volta da mesa encontre um momento para o evangelismo, é isso aí. Por isso que ele tem que ser desconstruído, né, Martino? Exatamente. Por isso que essa ideia de Natal, associada e celebrando o Cristo, o nascimento de Jesus Cristo, Salvador da humanidade, precisa ser absolutamente construída. E cria-se para isto outros avatares, com outras formas, com roupa vermelha, etc, etc. Exatamente. E o metaverso, ele vai na contramão de tudo isso, porque você está entretido, entretenimento e muito materialismo, e você e o boneco lá do tal avatar que está do seu lado, que você não pode fazer nada sem ele. Você vive com uma máscara, um visor, né? Eu não sei exatamente como chama aquilo, de videogame, que o pessoal, e você põe o óculos e o headphone, né? O negócio é tão bem preparado que a empresa que está lançando tudo isso comprou uma outra empresa desses óculos. Então, eles pensaram exatamente em todos os aspectos. É um guarda-chuva de empresas tecnológicas, porque é o azul aí do grande CEO que o Souza falou, é o que nós estamos usando agora, é o WhatsApp,
e é também essa empresa dos óculos. Então, olha o grupo junto. Tem várias. Facebook, Instagram, WhatsApp, a empresa dos óculos. Então, é impressionante, né? Tem várias empresas, inclusive, eu acho que quem começou esse processo anteriormente já deve estar com pesquisas avançadas, só que limitadas, porque eles usam óculos para jogo. São as grandes empresas, as grandes potências aí de games. Elas têm um interesse absurdo nisso. Sim. E agora você vê, recentemente eu vi uma reportagem, acho que não gosto muito desse jornal, nem dessa mídia, né, que sempre tem o G na frente, mas falando sobre o interesse da Microsoft nesse processo, né? Obviamente que é lógico que as grandes startups, é lógico que as grandes big techs vão ter interesse nisso. Por quê? Porque para eles isso aí é uma forma de induzir o povo ao consumo da tecnologia, se tornando seu produto. Então, no futuro, o que eu vejo? Eu vejo aquela imagem muito apropriada, sabe? Ou construindo um novo filme do estilo The Walking Dead, onde ao invés das pessoas estarem atrás de vivos para sugar-lhes a carne e o sangue, essas pessoas, mesmo mortas, elas estão distraídas, amarradas às suas tecnologias. Agora, ao invés de ficarem olhando para baixo, ela não vai precisar mais. Agora ele já será um morto-vivo usando um sistema ocular. Não sei se vocês já assistiram um filme chamado Substitutos, com Bruce Willis. A ideia é bem essa, só que não é óculos. O cara fica dentro de casa e ele tem uma cópia, um robô, um clone, que assume a mente dele. E ele pode ser, inclusive tem um sujeito que está dentro de casa, mas ele quando está na rua, naquele metaverso, ele é uma mulher. Então vai se trocando aquela coisa toda, porque pode ser qualquer coisa. Então quando eles... E materializa. Sim, quando eles anunciam que isso vai potencializar essa experiência virtual, no sentido da sensação, da experiência, de voar e tal, essa coisa toda, então isso tudo vai fascinando a mente da pessoa. E Deus é tão específico, quando fez o Rodrigo, quando fez o Pastor Souza, que as digitais de vocês são únicas. E quando ele fez o céu, ele viu que era bom, quando fez o mar, viu que era bom, quando ele fez o ser humano, ele viu que era muito bom. ênfase. Então não me venha colocar um boneco de avatar dizendo o seguinte, agora você é uma coisa que você está andando conforme o boneco vai fazendo e ele vai te representando. Não, não tem essa de boneco não, meu amigo. Então isso daí é uma cilada, uma casca de banana, uma fria. Tremendo. Quer dizer que você não vai entrar na tecnologia? Não, quero dizer o seguinte, aí eu provoco na mesa redonda os pastores e convido os amigos da mesa redonda a João 14, versículos 2 e 3, e leio aqui. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, vocês estejam também. Não é que as pessoas ficam preparando a terra. Jesus está voltando, claro que está, num segundo momento para o reinado milenar, mas nesse momento do arrebatamento é para que onde eu estou, vocês estejam também. Então, menos metaverso e mais percepção no arrebatamento. Boa. É uma provocação. Se o problema é acreditar numa força poderosíssima universal, nós temos de sobra para mostrar e provar para o povo quem é. Vocês vejam, exatamente. Vocês vejam. Vão preferir usar um óculos, e eu não creio, tá? Para começo de conversa, eu tenho minhas restrições. A não ser que o povo seja tão imbecilizado, embrutecido, como será no futuro, de aceitar ter que ficar amarrado a uma tecnologia que, para que eles possam viver aqueles momentos de prazer, de satisfação, de gozo, como a gente chama na psicologia, na psicanálise, ele tenha que usar aquele óculos, não sei se vai ser interessante. Por isso, eu acredito muito mais no projeto do Musk para o futuro do que propriamente andar com essa porcaria na cabeça. Sabe? Não vejo. Não acho que vai ser uma coisa interessante
e aceitável, mesmo para aqueles que estão ansiosos por receber essa tecnologia, porque eu sei que já existe uma ansiedade assim, quase que uma histeria. É como quando tem o lançamento de um alguma coisa lá nos Estados Unidos, o povo faz fila, sabe, lá doentiamente para pegar o lançamento do último aparelho da maçã mordida. Então, pastor Souza, não subestime essas grandes empresas, esses óculos aí vão pegar de jeito a galera, e se você olhar que está dentro do óculos, são imagens fortíssimas, é um mundo que você não tem condição de ter aqui. Não, sem dúvida, Xará, eu creio nisso, mas eu estou fazendo coro àquilo que o Rodrigo falou, quando ele falou sobre o filme do cara lá que não usava óculos, sabe? Ele era, se não me engano, ele era conectado a uns eletrodos, alguma coisa a nível neural, cerebral, e ele conseguia projetar essa materialização que se relacionava socialmente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que há projeto, acho que o projeto futuro que realmente vai impactar e emplacar, e é lógico que isso aí não é para todos, mesmo essa coisa do óculos, meus queridos, me perdoem, hoje não é uma coisa acessível a todo mundo. Exato. Por isso teria que ser popularizado. Sim. Agora, o projeto da Neuralink, esse vai criar um problema seríssimo a nível de humanidade. Ética, bioética. Nós vamos ter muitos problemas, e vocês sabem que isso vem sendo discutido. Sim. Aí vem o pessoal de plantão da teologia liberal dizer que tudo isso faz parte de um processo natural e que nós, como igreja, temos que evoluir. Esse é o pensamento liberal. Mas o pensamento liberal, no meu ponto de vista, ele só serve para quê? Ele vem no processo, queridos, agora me lembrei de uma coisa, ele vem no mesmo processo da implantação dessa ideia. Só para vocês terem uma ideia. Desde 1902, foi o primeiro filme, acreditem se vocês quiserem, olha, 1902, início do século XX, primeiro filme, que foi um filme francês, alguma coisa dans la Lune, era um filme francês que falava a respeito já dessa ideia extraterrestre. Mas veja, em que década eclodiu essa coisa? Porque isso veio 1900 na primeira década, depois na segunda década, de 10 a 20, mas foi na década de 40 para 50, exatamente naquele auge que estourou a bomba da segunda G, e depois os propósitos posteriores à segunda G, que eclodiu essa ideia de filmes sobre aliens. Década de 40 e 50. E de lá para cá, gente, percebam isso. Em todo esse tempo, gente, quando a gente olha para o universo de filmes de alta tecnologia, nós estamos falando em algo em torno de 700 filmes. Percebam isso. 700 filmes. Ah, mas 700 é pouco, Ricardo. Não, 700 não é pouco. Se nós considerarmos que isso aí tem, dessa eclosão, tem perto de 70 anos, porque de 1902 a 1940 não conta, porque produziram um filme, 10 anos depois produziram outro, e aí foi indo. Junto com isso surge o pensamento na Europa, o pensamento liberal na teologia. Isso aí. Surge o Bultmann, surge o Multmann, surgem esses caras aí com o novo pensamento teológico. O que isso aí vem? Isso aí vem exatamente para desnutrir a ortodoxia da verdadeira igreja. E eu acho que eles prestam serviço como um componente para o totalitarismo mundial. Sim. É perverter a igreja nos mesmos princípios nicolaítas, de dentro para fora. Não é uma influência externa. Veja, é algo instalado dentro da igreja, o liberalismo teológico. Esse pensamento modernizado. Essa questão é paralela com tudo que está acontecendo. Exato. Entre aspas. Perfeito. E vendo vocês falando, uma coisa que eu estou pensando para dizer é que olha como que a nova ordem mundial atua em várias frentes a fim de manter o sujeito ocupado cada vez mais com novidades, com outras coisas. É um metaverso, é a possibilidade neural, é a corrida espacial, é a possibilidade de extraterrestres. Então, quando passa as duas grandes G,
de que o Souza fala, começa a corrida espacial, quem vai chegar na Lua primeiro, quem vai chegar no espaço primeiro, depois quem vai chegar na Lua primeiro. E agora quem é que vai fazer o contato imediato aí com extraterrestres primeiro? E aí, terceiro grau. De terceiro grau, né? Então, o Tiago comentou agora há pouco assim, mas na hora que nós estávamos falando aqui, ele comentou aqui, mas essa geração é conectada e tal. Então, o que eu penso disso também? Essa geração é conectada, o Souza falou uma coisa, mas, pô, não é possível que o sujeito está tão bestializado que ele vai colocar esses óculos e tal. Então eu penso, olha só, quando eu vejo a discussão de alguns temas, eu vejo pessoas falando assim, mas essa geração antiga que não aceita, mas quando essa geração antiga foi embora, aí muda, porque, e aí eles falam ir embora, muitas vezes, porque às vezes também não tenho conhecimento sobre essas questões, fala que é morrer. Mas então, essa geração conectada, ela está preparada para esse ambiente todo tecnológico. Nós, que somos considerados aqui geração antiga, então, de alguma forma, nós vamos embora. E eles já estão pensando nisso, ou morrendo, ou sendo abduzido. Então, essa é mais uma explicação para a nossa remoção, para a remoção da igreja. Porque, afinal de contas, nós somos, para alguns grupos, retrógrados e vamos atrapalhar o metaverso e suas outras tecnologias e essas outras coisas. Basta ver as questões que a igreja se opõe e, então, ela é vista como retrógrada. Você vê que aí no Rio, né, o pessoal aí estava votando para não poder mais fazer o evangelismo no local público. Não é? E nem privado, na verdade, em local nenhum, porque era público e privado. Então, você imagine, essa questão da remoção, porque essa geração é conectada. Os meus sobrinhos, muito novos, eles sabem mexer na tela do celular e destravar o celular. Quando que nós? O pessoal que eu tô com 42. Então, assim, eu fui ver celular, a gente já estava... já saía e tal. Então, nós fomos conhecer essa tecnologia aí nos anos 90, mais especificamente na segunda metade. Essa geração atual não. Já mexe no celular aí desde bebê. Vai, pastor. Nós somos geração X. Então, nós somos uma geração problemática. Porque nós somos a última geração capaz ainda de, apesar de que em poucas proporções, eu imagino, talvez uns 30% da nossa geração, não influenciável. Não influenciável. Porque a geração Y, a geração Z, essa geração dos millennials que está vindo aí, a geração alfa, que ainda é objeto de estudo, talvez os meus netos agora, meu netinho, os mais novos, eles são uma geração ainda que é uma incógnita. Porém, essa geração já nasceu, fazendo aqui uma paródia ao livro do Orwell, que eu até comentei com o Martino esse dia que eu precisava ler esse livro de novo. Preciso ler esse livro de novo, porque ele é muito interessante. Revolução dos Isso, de Animal Farm, que é a Revolução dos Bichos. Essa geração, vamos dizer, não a Y especificamente, mas a geração Z e essa geração Millennial, essa geração Alpha, já nasceram dentro da fazenda. Fazendo uma paródia. Agora, já nasceram dentro da fazenda. Então eles não têm outra cabeça. Percebam isso. Não existirá outra cabeça. Eles virão como uma geração totalmente, embora vão, obviamente, espernear e dizer o contrário, mas eles vêm como uma geração totalmente desprovida de pensamento crítico, Exatamente. analítico. Eles não vão ter mais essa capacidade, porque a escola, a educação, o processo educacional, que já foi oriundo lá dos princípios estabelecidos em Tavistock, ele já vem para produzir uma geração com as cabeças prontas. Os gatilhos estão lá. Só precisam depois das palavras certas no futuro. Isso, e as palavras certas também isso já é outro ponto muito importante para se falar da nova ordem mundial. Ela já está condicionando as pessoas como uma espécie de lavagem cerebral. Na hora que determinadas palavras forem ditas, na hora que determinados comandos forem acionados, o povo só vai seguir como zumbi. Fala, de Martino. Não, a palavra-chave que os dois pastores falaram foi geração. Se tem uma palavra que os pastores falaram agora muito, essa palavra é geração. Então eu convido a todos, nós já somos 70 pessoas na mesa redonda,
a ir para Mateus 24:32, que diz o seguinte: aprendam a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Nós somos a geração, falando em geração, nós somos a geração que viu a figueira brotar. Então, Israel ainda é o grande sinal. Perfeito. Então, nós somos a geração. Se vai ser 80, se vai ser 90, se vai ter 70 anos, eu não sei. O que eu sei é que nós vimos Israel, através do voto da organização de Oswaldo Aranha, que ele tem até uma praça lá com o nome Oswaldo Aranha, dando ênfase ao brasileiro que organizou todas as questões, e a figueira brotou. E nós vimos, como geração, que a Bíblia diz, e Jesus diz sobre isso, está em Marcos, está em Mateus, ainda é o grande sinal. Então, eu queria chamar a atenção ótimo. de geração. Geração é esse gatilho, né? Nós falamos de geração e você chamou a atenção realmente. Que viu a figueira brotar. E dentro dessa perspectiva ainda, gente, eu queria citar Isaías 5:20, porque a nova ordem mundial está transformando, invertendo, mudando os valores, removendo marcos antigos. Isaías 5:20 diz: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, que põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Isso é a inversão de todos os segmentos que nós estamos vendo e falando, mudando a verdade de Deus em mentira, conforme Paulo disse em Romanos. E nós estamos vivendo isso. Agora, por isso que eu disse, lá pelos nossos inícios da live, eu falei de um vídeo que eu gravei hoje, dizendo o seguinte: olha, nós estamos vivendo uma época especial, que está caminhando para Apocalipse 13, onde diz que aquela besta de que nós falávamos na nossa aula passada, vou falar assim, na nossa aula passada, essa besta que vai ser um sistema totalitário dirigido pelo anticristo. Então nós estamos vivendo uma época muito especial, que diante dos fatos que nós estamos vivendo, ainda assim tem muita gente desapercebida por causa de Isaías 5:20, porque o amargo está sendo transformado em doce e vice-versa, a luz em trevas, a trevas em luz, porque aquilo que antes era, quando o Souza falou uma coisa, essa nossa geração para trás é uma geração mais crítica. A gente fala assim, às vezes, até quando a gente vai na academia, né, na faculdade, na pós, chega lá, as pessoas falam que é tudo subjetivismo, que a gente costuma falar que os anos 80 e o início de 90 eram melhores, músicas melhores e tal. Aí tem gente que levanta e fala: mas isso é subjetivo, porque por que era? Era porque vocês estavam lá, mas e tal. Mas não é isso. Então o pessoal está sendo hipnotizado, embrutecido até para isso. Era diferente, sim. As ideias, a coisa era diferente. Havia um outro pensamento, um outro jeito. E hoje está todo mundo já realmente hipnotizado. O Souza falou em The Walking Dead. Está todo mundo aí. Talvez seja por isso também que, além de tudo que nós falamos aqui, a nova ordem mundial trabalha tanto com filme de zumbi, com ideia de zumbi, não é? No fim das contas, é fazer com que todo mundo esteja aí nessa zona espiral. Aceitando como absolutamente natural. É isso aí. Esse é um detalhe, eu creio que é uma das principais intenções, vamos colocar assim. Né? Para você que está em casa, para vocês que estão nos assistindo aí, que leram lá no banner liberalismo teológico, deixa eu dar só uma sentir aqui de fazer uma. O liberalismo em teologia, gente, ele é diferente do liberalismo em economia, porque a gente está vendo aí o governo atual, o presidente Bolsonaro e o seu ministro da economia falam sobre ser liberal. Liberal em economia e política é diferente de liberalismo teológico, né? O Souza já fez uma pincelada aí. Os centros teológicos, a formação de pastores, de teólogos da Europa, eles todos eram liberais. O que é o liberalismo teológico? O liberalismo teológico, ele questiona o milagre, ele questiona a Bíblia como palavra de Deus, ele relativiza a verdade, que é exatamente isso que está em Isaías 5:20. Então, para o público nosso que está ouvindo, nós sabemos que tem muita gente que já sabe o que é, mas me ocorreu que tem um público aí que possa não saber o que é o liberalismo teológico. Então, o liberalismo teológico, ele acredita no Jesus histórico, muitas vezes, mas não no Jesus divino. E esse, gente... O Filho de Deus. E esse é o divisor de águas. Se uma pessoa não é fundamentalista cristão, e fundamentalismo cristão é diferente de fundamentalismo daqueles lados
extremistas lá do outro lado, no Oriente, o fundamentalismo cristão, ele significa dizer que crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Não há qualquer ato de violência, qualquer coisa desse tipo, mas pelo contrário, o fundamentalismo cristão, ele crê que a Bíblia é a palavra de Deus, que Jesus Cristo é o Deus encarnado, é o Filho de Deus, que nele habita corporalmente a plenitude da divindade, que Cristo é a expressão exata do Deus invisível, e que nele, e por isso a discussão de Paulo trazida dentro do liberalismo teológico entre fundamentalistas cristãos e liberais teológicos, porque o liberal teológico ele não acredita na ressurreição, e Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15 que se não existe ressurreição, é vã a nossa fé. É vã a nossa fé. Então nós estamos vivendo um momento, inclusive, porque não bastasse a oposição que a nova ordem mundial faz, não bastasse essas questões tecnológicas todas, não bastasse toda a distração que existe, dentro do meio nós ainda temos que lidar com crentes liberais que mais atrapalham do que qualquer outro ataque vindo de fora, né? Eu sempre que tenho oportunidade, pastores Ricardo, eu digo que muitas vezes o povo de Israel caiu muito mais na mão de falsos profetas do que dos filisteus ou de qualquer outro povo inimigo. O falso profeta ele é capaz de trazer mais estrago, porque ele está no meio, ele fala com uma linguagem parecida, ele veste de ovelha, ele tem um manto de ovelha sob uma carcaça de lupa, né? É pedra de tropeço. Isaías 5:20, como o pastor Rodrigo bem leu aqui, quando a gente lê esse texto tão forte, né? Outro dia a gente estava falando com um irmão lá do grupo, lá de escatologia, e onde um travesti, supostamente se diz pastor, estava pregando numa igreja pintado e com peruca e etc. e tal. Então a gente vê exatamente isso, que mudaram o amargo em doce e o doce mudaram em amargo. Daqui a pouco as pessoas estão fazendo o que no púlpito da igreja? Né? E eu tenho certeza, essa questão espiritual é tão forte, e aí não é questão de falar mal do gênero, não é isso, mas quando você pega um homem e transforma numa mulher, eu tenho certeza que espiritualmente falando, o inimigo fala para Deus o seguinte: olha a sua criatura aí que você gosta tanto, olha o que eu faço. E a pessoa fica um tanto quanto ridícula, digamos assim, com maquiagem, tudo, e fica descaracterizado daquilo que o homem foi criado. Eu abro aqui na página que eu tenho sobre a Bíblia. O homem e a mulher os criou, e o abençoou, chamou o seu nome, Adão, no dia em que foram criados. Ponto final. Homem e mulher. Não existe uma terceira via, desculpa, mas não existe cromossoma diferente. É isso. Então, quando eu leio Isaías, eu vou para essa questão, porque o doce virou amargo. Souza. Pois é, eu estava pensando aqui, sabe, um pouco a respeito dessa questão voltando a essa questão que hoje vai ser bastante discutida, bastante efusiva, sabe, nas mídias, nas redes, sabe, e eu fico imaginando, até chegar ao ponto de nós estarmos num filme como The Avengers, Os Vingadores e tal, onde o cara lá, o Tony Stark, falando com o seu computador e tal, projeta a imagem no ar e põe aqui, tira dali, muda para cá, muda para lá. Até chegar nesse nível, ainda eu acho que tem um espaço. Apesar de que, como o ar é cheio de componentes e gases, eles podem criar uma projeção holográfica que possa ser... eu tenho certeza que isso aí já deve estar em curso há muito tempo. Mas eu acho que o que ainda está realmente vai fazer muito sentido, e nisso eu tenho ficado de olho, é nesse projeto daquele cara lá que está mandando os satélites para 5G para o espaço, está desenvolvendo o implante, sabe? Eu acho que isso aí é o terror, porque nós temos que ponderar, gente, nós temos que ponderar e ponderar muito a respeito das grandes dificuldades em torno desse metaverso, porque a gente não está dando ênfase à palavra meta, que tem a ver com dados.
obtenção Sim. de dados, as pessoas vão ser rastreadas em tempo real, as pessoas vão ser rastreadas neuralmente, as pessoas não vão ter absolutamente privacidade nenhuma. Isso aí faz parte da agenda que nós, inclusive, chegamos a dar uma comentada esta semana sobre o posicionamento daquele rabino lá, que falou sobre os pontos focais da Agenda 2021-2030, e a gente vê que ali existe um processo de escravização mundial, gente. Me perdoem a expressão, mas é como eu vejo. Eu já vi isso em outras nações, sabe? Eu já tive cabeça che guevariana. Eu já tive essa cabeça, sabe? Eu já saí de África, já saí de Angola, acreditando muito e até cantando músicas que louvavam, sabe, o comandante, sabe? E tu, querida presença, comandante, tchê, papapá. Não vou falar o resto porque não interessa. Hoje tem que glorificar a Deus, exaltar o nosso Deus, porque ele sim merece tudo isso. Mas quando a gente tem essa cabeça, a gente não enxerga um palmo fora da nossa visão. Infelizmente, isso é o que acontece. Então, eu estou vendo, gente, um processo sendo instaurado, um processo, sabe, através de meta, através disso, através daquilo, sabe, juntar dados ao universo, sabe, esse universo que diz que os dados já estão prontos. Eu concordo plenamente, gente, eu concordo plenamente. Ah, não, o pastor Ricardo falou, eu vou deletar todas as minhas redes sociais. Gente, faça isso quantas vezes você quiser. Hoje não adianta nada. Todo mundo já está rastreado, já está, de alguma forma, totalmente, capturado. Totalmente. Você não tem... você já tem toda a tua essência, já foi capturado. Essa história, nós temos que entender que o metaverso, o 5G, não andam sozinhos. Existe um negócio que já está em andamento há muito tempo e tem sido alvo de grandes discussões. Assisti há pouco tempo um documentário sobre isso. AI, sabe? A IA, inteligência. Sabe? Agora, tudo isso, gente, caminha junto. Caminha junto. Só pegando é um processo de rastreio, um processo de controle. Diga, Martinho. Pastor Souza, então eu estava pensando naquela pessoa humilde que vive no norte, nordeste, que às vezes não tem iluminação, nem asfalto, nem infraestrutura. Parece que 30% do Brasil não tem acesso à internet. E quando ele vê uma figura no céu andando ou falando, ele vai ser uma loucura. Mesmo que pode... Vai ser uma loucura. Vai acreditar, vai ser uma comoção, vai ser uma histeria. Vai ser uma histeria em massa. Isso aí, para esse povo. Porém, mesmo esses... Mas tem no Nepal, tem na Argentina, tem pessoas que... Sim, tem em muitos lugares, sem dúvida nenhuma. Mas pior do que isso, Martino e Rodrigo, pior do que isso, é aqueles que conhecem passarem pelo mesmo processo. Como acontece muitas vezes. O pessoal olha para o céu, acontecendo fenômenos. Gente, esses fenômenos estão sendo criados. Sim. Esses fenômenos estão sendo criados. São testes que estão sendo feitos todo o tempo para ver a reação humana a isso. Gente, é simples. Alguém disse um dia, nada acontece por acaso nesta terra. Nada, absolutamente nada. Tudo já foi criteriosamente planejado. Criteriosamente planejado. É isso aí. Então, uma das minhas grandes preocupações, gente, nessa questão desse mundo que está sendo preparado, vamos colocar a palavra distraído, para não ser uma palavra, usando um eufemismo, para não ser uma palavra muito pesada, né, porque nós hoje já usamos algumas pesadas. Verdade. E, infelizmente, esse embrutecimento tem acontecido, mas vamos entender que há distração. Mas veja, toda essa tecnologia, como a IA, como o próprio 5G, que é um problema seríssimo, a própria tecnologia quântica que está sendo desenvolvida aí com uma rapidez absurdamente estrondosa, a holografia, a própria ideia de metaverso, que vai fundir, se a hora que pudermos ter a realidade que não seja nem neural, nem por óculos, mas que possa ser algo visível a olho nu, terá que ter algum fundamento holográfico. Mas sabe o que me preocupa, o que eu vejo por trás de tudo isso?
dentro daquilo, fazendo um link com a história da escravização humana, vou tentar construir um breve pensamento. A possibilidade de uma exploração do desejo. Veja, o ser humano hoje é muito apegado a esta terra, é muito apegado aos seus entes queridos, a muitas religiões. Isso, mas eu estou falando. Exatamente, mas eu estou falando em coisas que já foram espiritualizadas, como nas religiões orientais, sabe? Dar razão, dar importância aos espíritos ancestrais, à ideia dos ancestrais, aos avatares erguidos, aos seres ascendidos. Todas essas coisas hoje permeiam muito esse pensamento dessa nova área aquariana que já foi amplamente defendida e difundida. Aí eu começo a ver o seguinte, o ser humano perde um ente querido. Ele está desesperado. Se essa tecnologia der a ele a possibilidade de ele rever esse ente querido, percebam, olha onde que eu estou indo. Hoje isso é feito pelo engano satânico. Me lembrou a propaganda do Doritos. O pessoal vai lá no túmulo lá do avô, lá comendo Doritos lá, aparece outro cara lá com ele lá. É o apocalipse, né? Exatamente. Aí alguém pode dizer, mas espera aí, Ricardo, então, mas agora a pessoa não está sendo enganada pelo mundo espiritual. Será que não? Porque, veja bem, vai continuar sendo algo explorado, a dor da perda, as pessoas que não conseguem lidar com o luto, mas não vai ser algo natural. E isso é algo que precisa ser lidado naturalmente. A perda precisa ser algo com a qual as pessoas precisam conviver. Mas a tecnologia vai permitir que as pessoas sejam enganadas, não mais pelas trevas ou pelos espíritos. Eu concordo que não é um engano. Contudo, vamos pensar, não é algo natural, gente. É ilusório, é mentiroso, é um mundo irreal, é um mundo fantasioso, é uma second life. É um mundo fantasioso. Uma teia de aranha. Sabe? Pessoa exatamente. É uma areia movediça. É igual exatamente. O cara com pornografia. Né? O cara não consegue sair do negócio. E falando sobre isso, Martino, você me lembrou uma coisa. Isso também vai levar o ser humano, através dessa tecnologia, a explorar os seus mais sórdidos desejos. As suas fantasias sexuais, as suas fantasias absurdas. Com a outra situação. Com o boneco dele lá. Aí exatamente. Se eles já fazem isso, com certeza, se eles já fazem isso de forma real, igual aquele cara lá, o personal trainer, o esportista, que se casou pela segunda vez com uma boneca, com uma sei lá, não sei se é inflável, o que é, não me ative para... Aí, a manipulação mental que poderá ser usada por esse arquiteto que se diz Deus, sabe? Criando ilusão, criando mentira, uma artificialidade totalmente intrínseca, interligada com a tecnologia, o que me leva a expor para vocês o que eu queria, sabe? Eu quero levar vocês para um texto, Apocalipse. Querem ver uma coisa interessante? Tudo isso que nós falamos, se nós sintetizarmos o Apocalipse, nós vamos enxergar isso. Apocalipse no capítulo 9. Apocalipse no capítulo 9. Só preciso achar o texto. Acho que é no finalzinho do capítulo 9, se não me falha a memória. Aqui, ó, exatamente, no finalzinho, depois do toque da quinta trombeta e tal, o sexto anjo também tocou a sexta trombeta, e foram soltados os anjos que estão lá junto ao Eufrates. Daí lá no finalzinho e diz assim, e os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. E aqui que vem a chave do que eu quero levantar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem dos seus furtos. Eu quero mostrar para vocês uma coisa interessante. Quero mostrar para vocês uma coisa bastante interessante. Quando você pega o Tanakh, ou a Brit Arachá, sabe? A Brit Adachá,
você vai ver uma coisa interessante que é o que eu quero chamar a atenção. Ó, o resto da humanidade tampouco se arrependeram de seus, escute isso, de seus assassinatos, olha o que o texto lá diz, dos seus homicídios, dos seus assassinatos, do uso de drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto. Perceberam isso? É isso aí. Apocalipse. Eu gosto dessa tradução da Brit Hadashah, a tradução hebraica do Novo Testamento. Eu gosto dessa tradução. E daí ele vai dizer, e da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Tudo isso nós vemos acontecer através desse sistema. Mas o que eu quero levantar a questão, gente? A questão que eu quero levantar é essa tecnologia de auriculares, de headsets, de visores, onde pode ser explorado um outro universo, que é o universo atrelado exatamente à feitiçaria. Porque antigamente, para os autores antigos, os que traduziram inicialmente a Bíblia, feitiçaria estava associada à alquimia, gente que lidava com ervas, com poções, com coisas desse tipo, e que através dessas poções, tipo lá o ayahuasca, lá na Amazônia, se conectavam com o mundo ocultista, com entidades, que a gente sabe que são demônios de outro mundo, digamos assim, paralelo, outro universo paralelo. Carlos Castaneda tinha experiências assim. Esse autor. Então, aí, o que eu quero dizer para vocês? Quando a gente vê o que está acontecendo hoje, necessariamente um dos aspectos que estão lá na égide da agenda, tá? Da agenda das nações, que é a proibição, a suspensão de tratamentos alternativos e naturais. Perceberam isso? Sim. Esse é um dos pontos que está lá na agenda. Ou seja, só poderão haver tratamentos sintéticos, tratamentos com drogas, com produções, com estimulantes ou coisas que o sistema permitirá. Opa, aí isso me leva a uma outra questão. Nós precisamos de um mundo drogado, correto? Nós precisamos de um mundo drogado. A palavra de Deus está nos mostrando que existirá um mundo que vai se sujeitar a elementos alucinógenos. Está aqui na palavra de Deus, não sou eu que estou inventando. Só estou mostrando como isso pode se conectar com a agenda futura. Aí nós temos a questão do idosa. Perceberam isso? Que é essa questão da drogadição por som, por ondas sonoras. Aí pensem vocês, usando aquele bagulho, usando aquele troço, usando o auricular, ou usando implante que pode produzir, porque ele pode armazenar, inclusive, sons, frequências, músicas, baixas frequências que não são audíveis pelo ouvido, mas são perceptíveis, e levar o povo a um estado de comoção. Então, essa tecnologia binaural, de drogas sonoras, como o iDozer, pode produzir uma extrema dependência. Então percebam grandes perigos que eu vejo particularmente e que podemos fazer um link com a palavra de Deus quando nós os associamos a toda essa questão. Aí o cara recebe um gatilho, o cara recebe uma informação e dizem para o cara, entra numa escola e mate todo mundo. Perceberam isso? Entre num lugar e queime tudo. A mensagem entre num lugar, suba numa já ponte. estava atuando, e aí quando vem o gatilho, ativa aquilo. Vocês estão entendendo? Então, eu estou levantando essa questão, gente, porque eu acho que isso é fundamental, que o povo, mesmo dentro da igreja, que já ouvi alguns comentários, inclusive favoráveis a esse avanço tecnológico, que isso vai permitir muitas coisas boas, pensem naquilo que a palavra de Deus diz a respeito de como as pessoas poderão ser facilmente manipuladas, influenciadas, drogadas, sem precisar tomar uma pílula. É nisso que eu quero chegar, gente. Muito, muito bem colocado. Eu estava até conversando outro dia com o professor Amir, e ele teve a oportunidade de entrevistar um soldado iraniano, já que o Irã está em todas as manchetes aí, mas já faz um tempo atrás, quando ele servia no exército de Israel, e como ele fala alemão, esse soldado
iraniano, ele foi pego lá na Alemanha e ele foi entrevistar. E causou muita espécie a ele o fato desse soldado iraniano ele pedia drogas, porque a maior parte do exército iraniano hoje, ele vive à base de drogas. Nossa. Acredite ou não. Ópio, no caso. Não, eu não sei qual a droga, mas ele está, não sei se era heroína ou cocaína, mas ele precisava, que ele estava com abstinência e estava passando mal. E a maior parte, você vê que às vezes, como o Irã ele está manuseando as coisas para cá e para lá, você vê como é que os soldados eles estão indo manuseando. Então veja, e isso é uma dependência química. Agora percebam, hoje já existe uma dependência. Eu quando fiz um trabalho na minha época de MBA, onde eu defendi, claro que não pode ser a nível doutorado, mas eu defendi uma coisa que eu chamei de SDTI, Síndrome da Dependência da Tecnologia da Informação. Então vejam, se as pessoas hoje já estão dependentes do aparelhinho, da telinha, do espelho negro, do espelho Scryme, cheio dos seus símbolozinhos que os conectam com o universo paralelo posterior, a gente consegue ver isso era usado na antiga magia, no antigo culto. Percebam como isso será potencializado com o avanço tecnológico que se pretende aí para frente. Então, é nisso que eu vejo que o mundo vai se deixar manipular porque quer. Porque quer. Mas o que nós precisamos? Nós precisamos de apego a Deus. Nós precisamos nos firmar com Cristo, acreditar na bendita esperança. Nós precisamos ensinar esta geração ainda, X, seja Y e até mesmo a Z, ainda que não aceitem, ainda que seja uma geração conectada. Eu concordo com o que o irmão, que o Rodrigo comentou, é uma geração conectada, mas nós precisamos usar meios espirituais, gente, é isso que eu quero dizer, para desconectarmos essa geração da tecnologia e conectarmos com Deus. É uma forma de resetá-los, né? Diria até que é uma forma de resetá-los, né? Se isso fosse possível hoje, enquanto ainda é... Gente, eu entendo, me desculpem o desabafo, eu entendo que hoje ainda temos tempo. Eu entendo que hoje ainda temos essa possibilidade, porque as portas estão se fechando. Então, enquanto é tempo, nós precisamos tentar desconectar essa geração e conectá-la com Deus. A nossa é um pouco mais fácil, é mais tranquila. A geração X ainda é uma geração pensante, é uma geração capaz de refletir, capaz de se abster de pontos tão progressistas e buscar mais o pensamento crítico. Não usar o pensamento filosófico de Frankfurt, mas usar o pensamento filosófico nas entranhas da palavra de Deus, que não é filosofia, é realidade, é verdade, é a palavra de Deus, sabe? Eu defendo muito isso, esse apego à Bíblia, esse apego a Deus. Tá difícil, ora. Pastor, não aguento, eu não consigo me desapegar dessa coisa. Ora, busque o Espírito Santo, busque a presença de Deus, busque que o Espírito te encha para que você se desconecte de um mundo ilusório, de um mundo de magia, de um mundo de ocultismo, ainda que tecnológico. É como eu vejo, querido. É um desabafo que eu estou fazendo. Certíssimo, pastor. Eu só queria compartilhar com os pastores aqui essa questão da gente precisar de Deus e o tempo urge. E eu comecei com esse projeto evangelístico, eu já estou com algumas ideias, com nomes, e a gente vai avançar bastante, eu tenho certeza, vamos compartilhar em breve. E eu gostaria de falar um testemunho que aconteceu comigo essa semana. Os pastores sabem, um lugar que eu fico muito à vontade para evangelizar é supermercado, posto de gasolina, padaria. Eu amo esses lugares assim que... E eu estava dentro de um mercado pequeno ali e tinha a cesta. Eu não estava com um carrinho porque o lugar era pequeno, eu estava com uma cesta para colocar as compras ali. Então eu estava no lugar dos frios e essa cesta ela estava em cima de alguns outros alimentos, mas era uma bancada, acho que tinha panetone, alguma coisa assim, e eu coloquei a cesta que estava leve, porque eu estava acabando de chegar ali, e tinha pouca coisa na minha cesta, e ela estava numa bancada, e a gente estava falando
da Bíblia, não sei o que e tal. Amigos, irmãos, a cesta que estava do meu lado, a minha cesta, ela voou para o chão, é como se alguém tivesse dado um tapa na cesta e espalhou tudo para tudo que é lado, e todo mundo ficou espantado com o que aconteceu, porque não tinha ninguém do lado, e a cesta voou. Não, tem dois trabalhos, de bater na cesta, eu catar e colocar na cesta e continuar a conversa. Não vai parar. Mas eu quero dizer que essa questão que o pastor Souza trouxe do evangelismo é muito importante. É uma guerra espiritual. Às vezes, familiares, pode ser que não gostem disso e tal, mas I'm É isso. sorry. É isso. Eu queria pedir vocês para fazer a oração para nós, fazer suas considerações finais, para nós podermos encerrar nossa live de hoje, agradecendo a vocês dois demais, agradecendo ao pessoal todo que está conosco até agora. Outros passaram por aqui também. Então, assim, tem sido muito esclarecedor, tem sido muito bom. Tenho certeza que Deus tem levantado esse momento. Toca na vida de todas as pessoas que, porventura, estão aqui e não te conhecem, ou, porventura, estão aqui e querem mais intimidade com o Senhor. Que o Senhor possa estar abraçando essas pessoas e mostrando o caminho. Também aqueles que vão acessar a live mais tarde, Pai. Que eles possam saber que existe um Deus que, apesar do metaverso, apesar da tecnologia, é um Deus que não muda. É um Deus do passado, do presente e do futuro. É o alfa e o ômega. E tudo pode passar. A tecnologia, mas a tua palavra jamais passará. Queremos dizer que o Senhor é Deus e que o Senhor é imprescindível nas nossas vidas. Vai na nossa frente, administra todas as situações. E ser com o pastor Rodrigo agora, fortalece o teu servo, ser com o pastor Souza, que possa dar a unção desejada em nossas casas, ser comigo, para que o Senhor possa dirigir o nosso final de semana. Esteja conosco.